Meus irmãos e minhas irmãs rubro-negras do mundo inteiro, mais um jogo do Flamengo, né? Com um time considerado reserva e quase mais um vexame, né? Se não fosse o garoto, o Joshua, o Flamengo ia sair com vexame, com empate. Botafogo da Paraíba, um time que os primeiros 45 minutos não viu a bola. Para um time completamente desagregado. Quer dizer, não viu a bola para um outro time, que é o do Flamengo, que jogou hoje, que parece que nunca foi treinado junto, né? E eu fiquei assim o tempo todo esperando alguma coisa acontecer, né? E algumas coisas aconteceram, né? Algumas coisas aconteceram. O Michael perdeu um gol na cara do gol, né? Na cara do gol. Não pode, não pode. Eu não sei o que está acontecendo com o Michael, né? Eu não tenho nem ideia do que está acontecendo com esse garoto. Porque ele não vem jogando bem desde quando se machucou, teve aquela lesão séria. E eu vejo ele muito aberto, né? Porque, mas esse é o lado dele. Sim, eu sei, é o lado dele, a gente sabe. O meu problema é quando eles estão atacando pelo lado direito e ele continua lá do outro lado. Pô, o cara tem que fechar, entendeu? Porque a zaga está olhando para o outro lado. Então ele fecha por trás da zaga. Não, ele fica aberto lá do outro lado a maioria do tempo. Não todas as vezes, mas a maioria do tempo ele fica aberto. Porra, cara, acorda, acorda. Então, tem que acordar, né? Não só ele. Né? Bruno Henrique hoje fez a jogada que quase que e depois o Michael perdeu o gol, né? Mas depois disso, acabou-se. Eu não sei se o psicológico dele está sendo afetado, com certeza está, né? Com certeza está. Depois de todas as provas que a gente viu, são provas contundentes. Ele não vai sair dessas. Ele vai ser banido do futebol. Mas eu estava lendo um pouquinho, porque eu sou, para quem não sabe, eu não moro no Brasil, já tenho 35 anos, né? Então, eu não conheço muito bem a estrutura da justiça brasileira. A gente ouve falar, né, que demora muito, mas a gente não conhece. Eu estava falando com um amigo meu lá do Brasil, aí do Brasil, ele falou: Adeus, é o seguinte, brother, aqui Bruno Henrique vai encerrar a carreira e ele ainda não vai ser julgado. Eu falei: beleza, então dá para ele continuar. Então, Bruno Henrique, põe isso de lado, meu querido. Eu sei que é difícil, porque você sabe que tu vai ser condenado. E não vai ser só você, pelo que eu fiquei sabendo. Tem pessoas da sua família também vão ser condenadas. Fez errado é isso, cara. Fez coisa errada é isso. Não tem como fugir. Tem que assumir, você é um homem, né? E eu sei que você é um homem. Assume, mata um take e bola para frente. Vai, segue a pena que você tem que seguir e acabou-se. Né? Isso que seja de espelho para outros jogadores mais jovens, né? Que até os grandes se machucam, se mexem com porcaria, né? Mas o Bruno não jogou bem hoje, então eu acho que a parte ele não vem jogado bem, né? Eu acho que a parte psicológica dele tem a ver, mas não só. Ele, de centroavante, ele não é o mesmo. Mas ele faz gol de vez em quando. Sim, mas é muito de vez em quando. Entendeu? Não é o mesmo jogador de quando ele está jogando ali onde o Michael joga, né? Na ponta esquerda, né? Luiz Araújo, para mim, foi o melhorzinho do primeiro tempo, porque buscou a bola, né? Tentou envolver os companheiros com passes, com cruzamentos, né? Coisas boas. O Plata também, só que o Plata não conseguiu criar nada. O que o Plata fez foi tentar o tempo todo. E jogador assim, normalmente, não foi hoje, mas normalmente é premiado com alguma coisa interessante. Hoje ele não foi, infelizmente. Mereceu, porque ele luta o tempo todo, cara. O Plata luta o tempo todo. Eu tiro o meu chapéu pro Plata, né? Eu tiro o meu chapéu pro Plata. Sempre, né? Ou quase sempre. E que mais, né?
Matheus Gonçalves. Ô, Felipe Luiz, você reclama que nós, youtubers, a gente reclama muito, né? De você, que a gente não sabe o que está falando, não sei o quê. Mas escuta, me responde uma pergunta. Matheus Gonçalves nunca entra. E hoje, que era para os reservas jogarem, ele está na reserva. Aí você bota o moleque na furada no segundo tempo, no final, para tentar fazer alguma coisa. Não dá para entender, Felipe Luiz. Não dá para entender. Ele, dos garotos, é o que tem mais qualidade. É o que tem mais qualidade. O Flamengo não tinha meio de campo hoje, né? Esse Everton, olha, ele pode melhorar, como aconteceu com o Wesley, né? Pode melhorar. Mas agora, ele não joga porra nenhuma. Não joga nada. Não está jogando nada. Né? Mas eu preciso do volante. Então coloca outro, cara. Testa outro, que esse cara não vem fazendo nada. Né? Ainda compromete, fazendo umas faltas bobas. Sabe? Uma falta na área do Flamengo que o juiz não deu, que ele puxou um dos atacantes, né, do Botafogo, lá da Paraíba, e o juiz não deu, graças a Deus. Entendeu? Porque uma falta dali, cara, do comecinho, da ponta da área ali, é perigoso. Um jogador, até um jogador do Botafogo da Paraíba, de repente acerta o ângulo e aí? Aí complica. Complica por que complica? Porque o Felipe Luiz, ele tem problema com retranca. Já não é de hoje. Ó, ele vai falar aqui, depois a gente continua falando. Ele tinha chego ali, eu vi ele sentando, mas ele não. E agora já não está mais na cadeira. Deixa eu colocar aqui para vocês verem e a gente vai falando. Pois é. E na verdade, eu vi alguém sentando ali, pensei que era ele, então me perdoem. Mas é isso, sabe? O Felipe Luiz tem que melhorar esse problema que ele tem com retranca, porque ele vai sofrer retranca pra caramba depois desse jogo do Corinthians, então. Ele vai, que nós jogamos muito bem, ele vai sofrer retranca o tempo todo, né? Hoje, no comecinho do jogo, eu estava vendo, né? Maior venda e público da história do Foguinho da Paraíba e desse estádio deles lá, né? Então, achei muito bacana. E para o nosso amigo lá, o fanfarrão do Neto, craque Neto, nunca foi craque, ele se auto-intitula craque. É que nem o LeBron James aqui nos Estados Unidos. Ele se auto-intitula King. Não, foi esse rapaz que sentou. E ele se auto-intitula King aqui, não é nada, né? O cara mais perdeu final do que ganhou, né? E ele pula de um time para o outro, né? Aqui eu estou falando LeBron aqui, né, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E sempre está pedindo para os times dele contratarem gente boa para ajudarem ele. Quer dizer, o Michael Jordan nunca fez isso. O Kobe Bryant nunca fez isso. O Michael Jordan, o máximo que tinha ali era o Pippen, que não era um grande jogador, né? De qualquer maneira, então esse é o craque Neto, que fala muito do Flamengo, e só bobagem, né? Só fala bobagem esse craque Neto, né? E falando do Flamengo, que é terceirizado, torcida terceirizada. Torcida terceirizada, e por que o Corinthians não tem torcida terceirizada também? O Corinthians não é gigante? Você não fala que é a mesma coisa que o Flamengo, ou maior? Por que também não tem? Porque, mesmo que seja torcida terceirizada, mas essa torcida terceirizada que você viu hoje, todo mundo está com a camisa do Flamengo. Isso é grana que entra para o time. O Corinthians não tem porquê, Neto. Fanfarrão. Terceirizado é outra coisa que eu não vou dizer no ar aqui para não te ofender. Mas você não se importa de ofender os outros, né? De qualquer maneira. Vamos ver aqui. Danilo também muito envolvido no primeiro tempo, né, do jogo, com bons passes, né, e muitas boas antecipações, né.
Tinha horas que o Danilo ele vinha com a bola ali pelo meio, que ele parecia ter um volante de qualidade, galera. E daí ele olhava para um lado, ou alguém aberto lá na ponta, ele pum, colocava no pé do cara. Não como a maioria dos jogadores faz, né? Que eles colocam no pé, mas o cara tem que recuar um pouquinho para receber a bola. Não, ele já colocava para o cara continuar correndo com a bola. Quer dizer, o cara tem muita qualidade, esse Danilo, né? E não só, eu via que ele orientava os volantes, né? O Alan, outra vez, fez um jogo bom, muito bom. Não foi só bom, foi muito bom. Ele protegeu a zaga ali, né? E com passes bons também, né? Seguros, né? Fez faltas. Ele fez uma ou duas faltas ali que, umas raras ocasiões que o Botafogo saía em disparada, ele travava os caras, né? De uma forma que não parecia que estava interrompendo um contra-ataque, porque ele matava logo no comecinho onde ia começar a acontecer. Muito inteligente, né? Em fazer isso, né? Mas gostei muito do. E parabéns ao Joshua, né, pelo golaço. Isso é gol de estrela. Tem estrela esse garoto. Por quê? Porque o Juninho foi lá no terceiro andar, né, para tentar, né, fazer o que ele não fez antes. Ele deu uma de Gabigol de 2023, 2024, né? Colocou a bola. Perdeu, né, a bola. Não sei o que aconteceu ali, furou a bola. Né? Me lembra até o Sócrates, em 1982. No jogo contra a França, se eu não me engano, é contra a França, e que o Zico cruzou uma bola na área para ele, e a bola foi nele, ele entrou de carrinho, mas a bola passou pelo meio das pernas dele. Né? E não fizemos o gol, perdemos aquele jogo, né? Nos pênaltis no final. Mas me lembrou até do Sócrates naquele jogo. Né? Mas foi isso, galera. Um jogo chato, né? Que o Felipe Luiz precisou trazer o Gerson para dentro, precisou trazer o Matheus Gonçalves, que outra vez eu não entendo, cara, e por que esse moleque está no banco, e todo tempo, todo tempo, todo tempo. Enquanto o Corinthians nem entrou no finalzinho, já eram 4, né? O Corinthians já estava estourado, colocava o moleque ali, pô. Ele preferiu colocar outros, né? Eu não entendo, tem alguma coisa estranha aí. Mas, de qualquer maneira, foi um jogo muito chato e o Flamengo, quando joga assim, me aborrece bastante. O Mauro César fala, né, de vez em quando, modo banana. Eu não acho que hoje foi modo banana. Não, eu acho que nós lutamos, mas eu não achei esse time reserva do Flamengo, e obviamente não é treinado, porque não tem tempo para treinar, né? Um jogo atrás do outro. Eu entendo tudo isso. Mas se é assim, o porquê não vir com o Gerson e a cavalaria desde o começo, né? Matar o jogo lá nos primeiros 10 minutos, e daí, quando é 35, você começa a tirar. 35 no primeiro tempo, você começa a tirar todo mundo. Por que não? Você tem que dar uma sorte de um gol de um garoto a quase aos 45 minutos do segundo tempo, né? Isso ia ser uma derrota incrível para nós, esse empate. Né? E no finalzinho eles nos deram um trabalhinho ali também. Imagina se aquela bola entra naquele. Qual é o nome? Do tal do Denilson deles, né? E se entra. Se a gente, quem é flamenguista e que acompanha, né, sabe que nós já sofremos gols assim, cara. Que a gente destrói o jogo, mas não faz gol. E aí, uma bolinha, no finalzinho, aos 44, 45, 46, 47, 48, pum! Eles ganham o jogo. Né? Não pode, não pode. Outra coisa, tem que chutar mais fora da área. Estou satisfeito que o Gerson hoje, com pouco tempo que ele entrou, ele chutou mais de fora da área. Tem que chutar para abrir a defesa. Quem jogou, até quem jogou pelada sabe disso. Tem um time muito fechado, o que você faz? Você chuta umas bolas de fora da área para abrir a zaga, porque a zaga vai tentar proteger esse chute. Então ela se abre mais. Pô, chuta mais fora da área. Nós temos bons chutadores, cara. Luiz Araújo, né? O próprio Plata tem bom chute fora da área. Cebolinha, né? O próprio o Gerson não acerta muito gol, mas ele chuta bem, né? Tem que arriscar mais, né? Mas é isso, galera. Foi um ganhamos, ganhamos pelo menos, graças a Deus, graças a Deus. E agora o nosso próximo jogo
É contra... esqueci aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Nosso próximo jogo, no Brasileiro, é contra o Cruzeiro. Galera, contra o Gabriel e o Fabrício Bruno. Esse cara, nunca gostei dele, Fabrício Bruno. Não vale nada. Tem que ser porrada. Tem que ser pior que o Corinthians, galera. Tá bom? Felipe Luiz ainda não apareceu, galera. Como a gente pode ver aí. Então, deixa eu ver uma coisinha aqui pra gente. Que é lá no SofaScore, o Cruzeiro está ganhando o Vila Nova de 2-0. Abri aqui para ver o Flamengo e vi que o Cruzeiro está ganhando de 2-0. 2 gols de Caio Jorge. Não. Deixa eu ver aqui. 2 gols de Caio Jorge. Não. Passe do Gabriel para o Caio Jorge e o outro do Romero para o Caio Jorge. Ai, pessoal. É brincadeira. Vamos ver aqui, Flamengo. O Flamengo massacrou, né? Massacrou. Quase 70%, né, de posse de bola. Destruiu, né? Mas é aquele negócio, voltando a falar, né? Se não fizer gol, não aproveitar as poucas oportunidades, porque às vezes não tem tanta oportunidade, são poucas, né? Se não marcar, vai acontecer de empatar e até de perder jogos importantes. Jogos do Brasileirão nos outros anos, ok? Dos outros anos, nós perdemos o campeonato por vacilos bobos, vacilos muito bobos, contra times pequenos. Que, no final das contas, nos trouxe, né, a perda do campeonato. E então a gente não pode, já que estamos priorizando o Campeonato Brasileiro, então tem que ser mais contundente, né? Tem que marcar. Teve chance? Marca, sabe? Mas é isso, pessoal. E agora, né? Deixa eu ver aqui. Tá, Cruzeiro, né? Então, e depois nós vamos ter pela Liberta o Córdoba, né? Às 9h30 da noite, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos é 8h30. Lá na cidade, lá, esse é campo deles, né? Mando deles, né? Então, nós temos que destruir esse time, fazendo no mínimo uns 5 gols, para compensar aqueles 2 que eles fizeram na gente aqui. Foi ridícula aquela partida, né? Diga-se de passagem, foi ridícula aquela partida. Então, o Felipe Luiz está devendo essa partida para os rubro-negros, né? E será cobrada, porque ele, como ele mesmo fala, ele tem o melhor time nas mãos dele, né? As pessoas dizem, pô, Mário, isso não está sendo um pouquinho muito crítico do Felipe Luiz? Não. O que eu estou fazendo é pedindo para ele deixar um pouco a teimosia de lado, né? Como ele, as mudanças, ele devia ter, essas mudanças que ele fez hoje, ele já devia ter feito isso na metade do tempo,
O Michael não podia, o Michael não podia ter voltado, né? Não estava jogando bem, não estava bem na partida. Bruno Henrique também não estava bem na partida. Então, ele que está afim de descansar a galera, então tira os caras na metade logo e, e coloca quem ele precisa colocar. Tinha que ter colocado o Matheus Gonçalves desde no começo do jogo, para dar um pouco mais de qualidade ali no meio, né? Que o meio de campo não estava com boa qualidade, né? Dependia muito do Alan fazer passe ali, né? O próprio Plata ter que voltar um pouco, né? Para arrumar alguma jogada, 1-2 ali. Então, não pode ser assim, cara. Menos teimosia, sabe? E mais inteligência. Então tá, então Córdoba, às 9h30 da noite, deve ser um jogão. Vocês sabem como é que esses caras jogam lá, eles vão baixar a porrada. Eles têm a vantagem, né? Eles estão com a vantagem, né? E não tem porquê eles atacarem. Então, eles vão contra-atacar o tempo todo. Isso é perigoso para caramba para o Flamengo, né? Isso é muito perigoso. A nossa sorte é que o Pulgar vai estar descansado e Pedro vai estar jogando, obviamente, né? Eu espero que o Pedro já entre. Me dá até medo, galera. Fala a verdade para vocês. Me dá até medo o Pedro começar jogando contra um time assim. Os caras vão descer a porrada no Pedro, entendeu? E me dá até medo. Mas a gente precisa, né, do Pedro. E sem o Pedro é difícil. Sem o Pedro é muito difícil. Então o Flamengo vai precisar ganhar esse jogo do Córdoba, né? Para ir a 7 pontos, né? Porque a LDU já está com 7 pontos. Se ela ganhar o próximo jogo, o que deverá ganhar, porque é o Deportivo Táchira, né? Que é uma baba do cacete, ela vai. A LDU não, perdão. Quem está com 7 pontos é o Central de Córdoba. Perdão, informação ruim para vocês. Quem está com 7 pontos é o Central de Córdoba, né? Assim sendo, se o Flamengo ganha, a gente empata com eles. Nós estamos com saldo de gols de 0, eles estão com 2. Nós precisamos fazer 3, 4 no mínimo para poder passá-los, né? Passá-los. Vamos dizer que a LDU ganhe, que vai ganhar do Táchira. Eles vão para 8 pontos, galera. Vão para 8 pontos. Então, eles vão à frente da gente, a gente fica empatado com o Central de Córdoba, se Deus quiser, com saldo de gols melhor que o deles, vamos estar em segundo, e aí, no próximo jogo, nós vamos jogar com a LDU em casa. Aí sim, aí é porrada. Aí é porrada. Aí a nossa sorte é essa, que a gente tem ainda um jogo com a LDU em casa. E temos mais um com o Deportivo Táchira em casa. Dá na boa para avançar, só que precisa ganhar, né? Precisa ganhar. O próximo jogo é imperativo o Flamengo ganhar. Porque é o seguinte: vamos dizer que o Flamengo empate. O Flamengo vai a 5 pontos. O Córdoba vai a 8. Nós ficamos a 4 pontos dele, né? O LDU, vamos dizer que ganha. Vai a 8 também. Ficamos a 4 pontos deles. Nós vamos ter que torcer para um monte de 2 resultados, né? E ganhar todas as partidas até o final. Não podemos empatar. Então não pode. Então, a próxima partida contra o Córdoba é super importante que nós ganhemos do Córdoba, né? É importante. Não, é mais que importante, né? É, é imperativo que nós ganhemos essa partida, senão, ó, toma uma porrada. Vai ser difícil classificar daí, não pode. Com esse time, não pode. E deixa eu ver aqui. É. O Santos empatou com o CRB, né?
E o Criciúma, lá de Santa Catarina, do Red Bull, ganhou do Red Bull Bragantino. O Corinthians ganhou do Grêmio. Cara, o Grêmio está uma baba. O Grêmio é só porrada. E sabe de quem isso é culpa, galera? Do Flamengo. Aqueles 5-0 acabaram com o imortal. Nós mortalizamos o imortal. Eu adoro. Depois daquilo ali, Grêmio nunca mais foi Grêmio, cara. Acabou-se. O Grêmio agora virou saco de pancada. Mas vocês vejam só. Futebol brasileiro é foda, cara. Tem dirigente. Não é só brasileiro, mas no Brasil, que eu não acompanho mais futebol nenhum de outro lado, só acompanho o meu Flamengo. Dirigente de futebol brasileiro são um bando de imbecis, os idiotas, com raras as exceções, obviamente. Né? Por que eu estou dizendo isso? Veja só, o Mano lá no Fluminense, né? Conseguiu salvar o Fluminense no passado. Mas só isso que ele faz. Todo mundo sabe que esse Mano é uma merda. Isso daí não é um técnico, isso é uma piada, sabe? Esse Mano. Mano, Celso Rotti, né? Carille, e por aí afora. Tem uma porrada de outros, né? E os caras contratam. Quer dizer, o Mano foi despedido do Fluminense, que estava fazendo um trabalho péssimo. Péssimo no Fluminense. Né? E não é só o trabalho tático do Fluminense que estava péssimo. O vestiário do Fluminense era horrível por causa do Mano. Entendeu? Aí o que acontece? Aí o Grêmio, né? O Grêmio está lá, contratou um cara lá que parecia ser um técnico razoável desde o começo do ano. Uma merda. Né? Ou pelo menos não conseguiu, né? Com as peças que ele tem no Grêmio, o cara também podia fazer milagre, né? Mas e aí? Aí o cara cai, né? O cara cai. Depois de quase meio ano, né? Até abril, o cara caiu, né? Tá. Porra, tem que gastar uma grana, porque, porra, técnico hoje em dia no Brasil, os caras pedem uma grana, né? É tudo de 600 mil para cima. Os caras pensam que são deuses. Os caras ganham mais que cirurgiões dentro do Brasil, cara. Para não fazer nada. A maioria deles não fazem nada, eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse mano é um fanfarrão, ele não sabe o que ele faz. Né? Vi de seleção brasileira, quando ele esteve lá na seleção. Nossa, até um pecado, né? Botar um cara desse na seleção. Daquela época, principalmente, tinha um time melhor. Não, de agora é uma baba, né? Porcaria. Aí o Grêmio vai e contrata um mano. E os caras esperam resultado, cara. Né? Eu esqueci o nome de um jornalista, que ele é meio famosinho, lá do Grêmio. Ele é um senhor já, né? Assim que nem eu. Cabelo branco, que nem eu. Aqui eu corto, né? Eu raspo aqui do lado. Não... Aí em cima não tem tanto cabelo branco. Mas do lado, é que nem minha barba, bem branca. Eu não me lembro o nome dele agora. Mas, de qualquer maneira, ele tem óculos, né? E ele quando o Mano chegou, eu vi ele falando, né? Ele falou, ainda bem, não sei o quê. Eu parei e falei, cara, o cara assiste o futebol do Brasil, cara, né? Eu assisto só o Flamengo, mas a gente fica sabendo o que está acontecendo também com os outros times, né? Mal ou bem, a gente aprende. Nesses caras, eles são repórteres, de verdade. Eles têm que acompanhar os outros times também, ou pelo menos os maiores, né? Ele sabe o que o Mano estava fazendo ou não estava fazendo no Fluminense. Aí o cara vai para o time que ele ama, né? Porque eu sei que o cara é muito gremista, né? E ele diz, pô, agora, né? Não sei o quê, talvez, acho que dá jeito, não sei. Cara, que isso? Né? Era que nem na época do Tite, na época eu não tinha canal ainda, né? Mas, né, eu fiquei louco da vida com o Tite vindo para o Flamengo, né? Por quê?
justamente porque pelo o que deu errado. Porque o Tite não tem o DNA do Flamengo. O futebol que o Tite quer praticar, e não só quer, só o que ele sabe praticar, não cabe no Flamengo. Um futebol defensivo, acomodado, reativo. Não, a torcida. Eu sabia. Não deu. Eu sou torcedor, né? Acima de tudo, né? Eu sabia que ia dar errado. Quem não sabia? Mas depois que contrataram, a gente quer que dê certo, né? Se torce pelo cara. Né? Principalmente porque, quando ele veio, ele falou: eu sei que o DNA do Flamengo é um pouco diferente e eu tenho que me adaptar ao Flamengo. Eu falei: opa, que beleza! Pelo menos ele sabe disso. Que tem muito babaca que vem para o Flamengo e não pensa nem nisso. Entendeu? Mas ele não se adaptou. Não se adaptou. Né? Então, os caras contratam o Mano para quê? O que eles achavam que o Mano ia fazer mais do que o outro estava fazendo? Não vai dar certo. Não vai. Ainda mais agora, que eles precisam ganhar, ganhar e ganhar. Não vai dar certo. De qualquer maneira. Felipe Luiz hoje está demorando, hein? Caramba, Felipe Luiz. O que aconteceu? Está dando esporro no vestiário. Está matando alguém no vestiário, Felipe Luiz? Só pode ser, né? Só pode ser. Deixa eu ver aqui. Vasquinho empatou com o Operário. De onde que é esse Operário aqui? Cara, o Vasco é outra baba, né, cara? Que isso, cara. Eu não sei de onde esse Operário é. E aqui também não diz aonde eu estou procurando. De qualquer maneira, Vasquinho empatou com o Operário. Que maravilha, olha. Que, que notícia maravilhosa, cara. Vasco empata com o Operário. Esse Vasco também é outra vergonha nacional, até internacional. Empatar com o Operário, né? Aí eles querem agora o Diniz, né? O Diniz que ganhou a Libertadores com o Fluminense, que tinha um time naquela época que eles não eram bons jogadores. E eram jogadores exatamente do jeito que o Diniz precisa ter para ter a influência do jogo, do como se chama aí no Brasil, né? O dinizismo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o Vasco tem jogadores com essa qualidade? Então, e vem cá, para mim, na época que o Pedrinho, o presidente do Vasco, ele estava na Globo, ele era um dos melhores comentaristas. Né? Na época vascaíno, que eu vou dizer ao contrário. Se o cara é bom, o cara é bom. Né? Tem muitos comentaristas que são bons. Tem o Mala do Mauro César, né? Que ele, como pessoa, não estou dizendo que o cara é ruim, mas ele é muito chato. Mauro César é um cara chato, mas todo mundo tem a sua maneira de ser, né? E ele não esconde, pelo menos ele é o que é. Mas o cara, como comentarista, o cara, ele, ele desvenda, ele consegue desmembrar um jogo todinho. Ele é muito inteligente. E o Pedrinho é assim também como comentarista, ou pelo menos é. Aí tá. Agora ele se torna presidente do Vasco, né? E dentro do Vasco, ele esquece tudo aquilo que ele comentava. Aí ele faz uma porrada de merda. Primeira merda, trazer Carille. Ah, mas o Vasco estava ruim defensivamente. Verdade, estava ruim defensivamente. Mas adianta só arrumar defensivamente? Traz um cara que saiba mais o que está fazendo. Né? Aí vocês vão dizer, mas quem, Alex? O que vai trazer? Não sei, cara. Eu não sou pago para saber. Né? No Flamengo, quem é pago para saber essas coisas é o Boto. Né? É o Boto. O Vasco deve ter o scouting dele
de técnico também, né? Traz um cara de fora, mas tem que pagar um dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. Porra, mas estão gastando mundos e fundos aí. O Carille agora, eles vão ter que pagar até o final do contrato dele. É a mesma coisa, eu estava falando com uma enteada outro dia, ele tem um carrinho usado, bem usado. Né? É a mesma coisa que isso que eu vou dizer para vocês. E o carro quebra toda hora, cara. Toda hora o carro quebra. Aí eu cheguei para ele e falei, Brandon, escuta, por que chega pro teu pai, o pai dele é muito meu amigo também, sabe? O ex-marido da minha mulher. Eu falei, chega pro teu pai e fala, pai, vamos comprar um carro novo, né? Comprar não. Aqui tem uma coisa que chama lease. O que é o lease? Você vê, por exemplo, você vai comprar um carro para garoto, né? A idade dele tem 18 anos. Um Civic, né? Carrinho assim pequenininho, né? Honda Civic. O Honda Civic é baratinho, depende do Honda Civic, né? Vamos dizer um cruzinho assim, o mais simples, né? Está aí uns 25 mil, de repente até um pouquinho mais barato, alguma coisa assim, 25 mil dólares. Aí, se você for comprar, aí você vai pagar, vamos dizer, você vai pagar em 5 anos, né? Ou em 3 anos, 2 anos, sei lá. Vamos dizer em 5 anos. Aí você vai pagar ali uns 300 dólares por mês, 280, em 3 anos, 4 anos. 4 anos vai dar uns 280 por mês, né? Dólares por mês. Se você faz o lease, você paga 180 dólares. Mas o que é o lease? É tipo um aluguel do carro. É teu, né? Aí você faz o lease, né? Aí você paga a metade do que você iria pagar, né? Então, paga bem pouco. Aí, aos 3 anos, quando acaba o lease, né? Você pode devolver o carro ou comprar o carro. Mas daí todo aquele pagamento que você já fez está indo de encontro com o carro, ou seja, você só deve a metade do carro agora. Entendeu? Então eu falei isso pro Brandon, né? A mesma coisa o Vasco, cara. Em vez de estar gastando com técnico porcaria e ter que despedir a cada 3, 4 meses, porque é isso que está acontecendo, e daí, mas vai ter que pagar o salário dele até o final do ano, ou sei lá quando, que era o contrato dele, 2 anos, sei lá, acho que era só um ano, eu espero que fosse só um ano. Então vai lá fora e compra um carro, pelo menos você não vai ter que se preocupar. E daí, se você faz contratação, você faz contratação que esse técnico está te falando. Ao contrário do que o Cruzeiro fez, né? O Cruzeiro fez uma forma de contratação midiática, né? Cara, quem que traz o Gabriel, sabendo que o Gabriel só está fazendo merda no outro time? No time que deu, que estendeu a mão para ele, deu de bandeja uma carreira maravilhosa para ele. O Flamengo. Quem contrata um cara que estava fazendo gol no Flamengo, com todos os jogadores ótimos que o Flamengo tem de meio de campo, de ponta, de laterais? Quem? Cruzeiro. É Dudu. Fabrício Bruno. O Felipe Luiz não queria mais ele. Por quê? Porque o cara não sabe passar bola. O cara com a bola no pé parece uma batata quente, cara. Ah, mas ele corre mais que todo mundo. Porra, então vai lá correr contra o Bolt, cara. Futebol é outra coisa, né? Mas é a mesma coisa. O Vasco não pode fazer isso. Vai contratar Fernando Diniz para quê? O Fernando Diniz vai poder fazer mágica e uma varinha de condão e falar: escuta, vocês vão ter qualidade para vocês poderem sair jogando a bola desde trás, como eu fazia no Fluminense. Ou isso, ou o Fernando Diniz vai ter que mudar o esquema dele. O que ele não vai mudar, nós já sabemos como é que é o Fernando Diniz. O cara é o teimoso, cara. Né? Teimoso. Ele quis fazer isso, o mesmo jogo dele que ele faz com o City. Tomou 4. Caramba. Tomou de 4, galera. Não podia estar mais fechado e mudar para esse jogo, como o Muricy fazia. Não é verdade? Como o Jorge Jesus fez contra o Liverpool. O Jorge Jesus mudou um pouco o esquema dele. Tinha que mudar. Né? Não pode ser estúpido, não pode ser teimoso. Né? Mas é isso. Então é isso, galera. Eu não entendo. Dirigente no Brasil, eles querem. Eles são muito reativos, né? E reativo muito rápido para. Olha, isso eu dou ao Botafogo. O John Textor, mas o cara já conhece, né?
ela já está nessa profissão, entre aspas, dele, o cara é milionário, profissão, mas já está nesse meio já tem muito tempo. E aí ele esperou para pegar o cara que ele queria. Demorou um pouco mais? Tá, Botafogo está sofrendo por causa disso agora. Verdade, verdade. Demorou um pouco demais. Mas também não fez a bobagem, não tá, pelo menos não está no segundo, terceiro técnico já. Não é verdade? E é isso, galera, é isso. O Felipe Luiz acho que não vai vir para entrevista aqui, né? Na coletiva dele, pelo jeito, ele não vem. Deixa eu ver o que os caras estão falando aqui. Palmeiras fora ganhou de 1-0, Corinthians fora ganhou de 1-0, Flamengo fora ganhou de 1-0. Então tá dentro de uma normalidade, Sidão. Acho que não tem mais essa coisa da grande goleada. Ela até pode surgir por uma imposição natural, como o Flamengo goleou o Corinthians, goleou o Juventude, mas foi se impondo naturalmente, né? Não foi aquela coisa uma goleada assombrosamente construída, não, naturalmente construída. Os gols foram surgindo como se fosse um jogo em ritmo de treino, e o Flamengo conseguiu, aí sim, naqueles 2 jogos, uma perfeição na pontaria. Isso faz diferença. Não sei nem se é questão de trabalhar a perfeição da pontaria. Hoje tem muito pouco tempo para treinar. O Flamengo vai fazer 9 jogos em 28 dias. 10 jogos em 31 dias. Né? Não tem tempo para treinar, não tem tempo para aperfeiçoar fundamento. Por isso que a base tem que ser muito bem feita. O cara chega no profissional, só joga. Só joga. Você mal e porcamente ajusta posicionamento naquele treino na véspera do jogo. Ó, gente, aqui, ó. Amanhã é o fulano de tal que pega aqui, o Beltrano marca ali, você vai cair nas costas do Beltrano. Você vai ajustando o time num treino de meia hora, 40 minutos, porque senão você mata os caras. Né? Senão você acaba com os caras. O Renato fez isso no Fluminense, teve uma semana inteira para trabalhar. Torceu, a porca torceu o rabo. Né? Porque treinou além da conta. Né? E aí foi jogar com o Botafogo desgastado. Quem não andou foi o Fluminense, que tinha treinado demais. Até isso você tem que saber dosar. Né? Então não tem como corrigir fundamento, não tem como corrigir finalização. A fisiologia recomenda que você não treine falta, não treine pênalti em excesso, para não forçar a musculatura. Tem isso também. Né? É a modernidade do futebol. O Zico ficava até 8 horas da noite, batendo falta na Gávea, depois dos treinos do Flamengo. Chegava no Maracanã, fazia gol de falta à torta e à direita. Hoje ninguém deixa o jogador treinar falta porque desgasta. Né? E o Zico treinava até 8 horas da noite, o Dinamite, eu me lembro disso. O Petkovic, do Flamengo na época. Os caras que batiam falta pra caramba, Marcelinho Carioca, treinava até a exaustão, porque é treino, jeito de bater na bola, forma que você vai, né, colocar a camisa lá no ângulo e tem que acertar a camisa. Então hoje é muito difícil. Então é difícil até eu dizer, tem que trabalhar melhor a conclusão. Tem que ter mais capricho, tem que ter mais calma, tem que ter mais tranquilidade na hora de concluir. Hoje eu vou dar um desconto para a questão do gramado. A bola vem meio quadrada. Né? Não é o Maracanã que você recebe uma bola redonda, é mesa de bilhar, gramado do Maracanã, de Itaquera. Os próprios gramados sintéticos permitem isso, embora o jogo fique mais veloz, mas o Flamengo gosta de um jogo mais veloz. Mas eu falo da forma com que a bola chega. Um gramado irregular como esse aqui, a bola vem pererecando, ela vem toda saltitante. Né? E aí você tem mais dificuldade de acertar o ponto da batida. Hoje eu vou dar um desconto ao Michael, ao Bruno Henrique, ao Juninho, ao Cebolinha, que isolou uma bola na lua, ao Luiz Araújo, que perdeu uma chance. Vou dar um desconto, porque o gramado não ajuda. Mas o garoto Joshua fez o dever de casa. Achou o jeito certo de bater na bola e fez o gol, pô. Bem posicionado no momento certo, hora exata. Até sobre o Joshua. Galera, o Felipe vai falar daqui a 5 minutinhos. Estamos com um problema no sinal da sala de entrevista coletiva, mas já estamos trazendo para o torcedor 5 minutinhos. Fala o técnico Felipe Luiz aqui no canal da Litoral News, o canal líder de audiência no futebol em todo o Brasil, e a gente vai acompanhar a entrevista coletiva com o treinador da equipe do Flamengo. Mas sobre o Joshua, explosão, um jogador de apenas 17 anos, atleta que Felipe Luiz conhece muito bem. Ele teve 12 gols marcados no Sub-17, ele conheceu o Felipe Luiz dentro do Sub-17 do Flamengo. No ano passado marcou 20 gols em 26 jogos, tem mais de 100 gols na base e tem um contrato até o final de 2029 com o Mengão, uma multa rescisória de 70 milhões de euros. É um ativo que o Flamengo trata muito bem, um cara que o Flamengo entende que pode ser muito importante no decorrer da temporada, na próxima temporada também, mas olhando também para uma sequência onde a equipe do Flamengo vai poder vender
o camisa 79, atleta de apenas 17 anos. Ele vai completar a maioridade agora, dia 26 de maio. Então, 26 de maio, ele completa a maioridade e aí já vai poder ser negociado com o futebol europeu. Negociado ele já pode, né? Mas só pode partir para o futebol europeu depois de completar a maioridade. Joshua, dentro do gramado, representou com a nação rubro-negra. Menino de Nova Iguaçu, né? Como ele falou na entrevista. A galera da Baixada feliz da vida com a estreia do Joshua fazendo gol do time profissional do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. É um ativo, você falou bem. Um cara que mete 100 gols da base, que ajudou o Flamengo aí no 17, nem passou pelo 20 direito, né? O Joshua nem passou pelo 20 direito. Teve gente que confundiu com aquele menino nigeriano, né? Shola. O Shola. Shola ainda tá no sub-20. Teve gente perguntando, é o nigeriano? Não, é outro. Esse é de Nova Iguaçu, esse é da Baixada Fluminense. O Shola, que é o nigeriano que tá lá no sub-20. Né? Teve muita gente perguntando, mas quem é o Joshua? Na hora que a gente falou que ele ia entrar. O Joshua veio do 17, jogou pouco no 20, pouquíssimo no 20. E já tá aí no time principal do Flamengo. E é legal ver isso, cara. Eu gosto demais de ver o Flamengo usando a garotada. Eu acho muito bacana, né? Por tudo, né? Pela tradição, pela história de craque o Flamengo faz em casa. Que barato o Flamengo poder utilizar o Joshua com 17 anos, vai completar 18 agora no dia 26. E caramba, que legal ter sido dos pés dele que saiu a bola decisiva, o gol da vitória, o gol que leva o Flamengo com vantagem para o Maracanã. O empate aqui não seria o fim do mundo. Empatar em 0-0, Maracanã, o Flamengo vai ganhar o jogo, tenho convicção disso. Mas é melhor você levar 1-0, né? Você já impõe ao adversário uma necessidade mínima de sair. Não esperem o Botafogo da Paraíba atacando o Flamengo no Maracanã. Eles vão jogar por uma bola, vão jogar fechadinho, tentando fazer a transição do contra-golpe. Mas o Flamengo hoje está muito bem posicionado. O Flamengo hoje tem um posicionamento muito bem ajustado. Não sei porque estão tocando no telão aqui do Castelão. Só pra gente ver mesmo, explosão. 11 da noite só tem o pessoal que está prestando conta ali dos bares e o pessoal da imprensa. Tem mais ninguém. O telão está exibindo aqui uma chamada, um clipe no mais alto volume. Não entendi por quê, mas são coisas que acontecem, mas faz parte. Só para você entender o que é essa barulheira aí no fundo. É o telão, exibindo uma chamada ali, o som a toda aqui no estádio e uma microfonia no sistema de som do estádio, que é um negócio maluco. São 11 horas da noite, tem lei de silêncio, tem muita casa aqui em volta do Castelão, mas o pessoal não quer nem saber feriadão, né? É só o parêntese. Mas legal ver o Joshua fazendo gol, ver o Joshua brilhando, ver o Joshua alegre e dando essa vitória para o torcedor do Flamengo. E são dois jogadores da base que até as informações dão conta que tiveram entreveiro durante essa semana, o Alacian e Joshua, cara, que são baita jogadores. A gente olha o Joshua na sua produção da base do Flamengo, é um atleta que pode fazer várias posições na parte ofensiva, pode fazer terceiro homem do meio, pode fazer o ponta, pode fazer o referência. Ele gosta de jogar mais como esse terceiro homem do meio de campo, mas pode jogar como um segundo atacante também. E o Alacian é outro jogador também de muita qualidade. E aí, explosão, se de fato teve um entreveiro, se teve uma briga entre os dois, que possam se unir, que possam deixar isso de lado, faz parte. Às vezes você tem ali uma discussão que não pode levar para a via de fato, né? Dizem que eles levaram para a via de fato, mas o melhor agora é o Felipe Luiz, o próprio José Boto, conversarem com jovens jogadores, às vezes, sendo muito jovem, o atleta tá ali, fica com a cabeça quente, já quer resolver e vai pra pancadaria. Não. São dois atletas que têm muita qualidade, que têm que se unir no gramado e ter uma grande qualidade de apresentar na Comembol. A comissão tem que trabalhar. Todo mundo briga, a gente briga, né? Pai e filho, a gente trabalha junto, viaja junto aí. O Brasil todo, a América do Sul todo, vai agora para a Copa do Mundo, aí o Marcelo vai junto também, aí pai e 2 filhos, a gente briga. Tem hora que eles se juntam contra mim, né? Eu tenho que reclamar. Mas a gente briga. Então, eu acho que no ambiente de trabalho, o desentendimento em prol do trabalho, ele é normal. Eu não sei quais são as circunstâncias dessa briga entre o Alacian e o Joshua. Não sei o que foi, né? Isso não veio a público, ninguém esclareceu. Qual foi a razão do entreveiro? Qual foi a razão da briga? E, pela informação, eles chegaram até a vias de fato. E aí é ruim. Aí tem que agir o diretor de futebol, tem que agir o psicólogo, tem que agir o treinador para, opa, meu irmão, vocês são companheiros, vocês são meninos, 17, 18 anos. Vão brigar por quê? Estão com ciúme um do outro, porque um está ganhando mais chance que o outro? Não sei qual é a razão. Não sei o que houve para que o Joshua e o Alacian brigassem ao longo dessa semana. O que parece, o Alacian foi apenado, né? Voltou para o sub-20 e o Joshua passou a ganhar um espaço maior no profissional.
Para o bem do Flamengo, para o bem dos dois, que a paz seja selada, que eles se acertem, que eles se ajustem e que tudo possa correr da melhor forma. É o que eu sinceramente espero, né? E os dois são ativos valiosos do Flamengo, os dois valem muito, né? E eu espero que não vão embora logo. Eu espero, sinceramente, que eles possam render tecnicamente para o Flamengo e possam sair na hora certa. Tem vezes que o Flamengo perde alguns ativos. Eu estava vendo dos jogadores que vão para o Mundial, o Otávio, o zagueiro do Flamengo, está no elenco do Futebol Clube do Porto, que está no grupo do Palmeiras do Mundial, né? Que é uma das forças do futebol de Portugal. O Otávio podia entregar muito ao Flamengo, foi embora cedo, né? O Natan foi embora cedo, diziam que tinha um problema de saúde, mas está jogando aí até hoje. O Rodrigo Muniz foi embora cedo, né? Então eu espero que o Joshua e o Alacian possam render um pouco mais. E me chama a atenção essa história da discussão deles. E eu vou trazer o assunto Lohan de volta para a pauta. O Lohan chegou a brilhar no ano passado. Parecia que era realmente um Lohan em ascensão. Depois que o Felipe Luiz chegou, ele caiu, né? Ele praticamente sumiu. E é um outro ativo do Flamengo. Então é importante a gente entender o que está se passando na cabeça desses meninos do Flamengo. Sidão. É isso. Como prometido, vamos trazer a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz a partir de agora, aqui no canal da Litoral News, o canal líder de audiência no futebol em todo o Brasil. O torcedor acompanha a partir de agora a entrevista coletiva com o técnico Felipe Luiz, direto aqui do Estádio Castelão, no Maranhão. Na sequência, você acompanha também todas as emoções de Cruzeiro e Vila Nova pela Copa do Brasil. Gabriel Barbosa na equipe do Cruzeiro. Vamos ver se ele está em campo. Tá em campo, deu uma assistência para gol. Você acompanha aqui no canal da Litoral News todas as emoções de Cruzeiro e Vila Nova logo depois da entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Vamos então, Felipe Luiz chegando. A gente acompanha a entrevista coletiva do treinador da equipe do Mengão. Vamos ouvir o Felipe. Professor, boa noite. Vitória importante contra o Botafogo da Paraíba, estreia na Copa do Brasil, jogando aqui em São Luís. O Flamengo criou muitas oportunidades, mas o que é que faltou para esse placar ser mais elástico, vamos dizer assim? O gramado contribuiu com essa questão, já que é um gramado fofo, pesado, e quem joga aqui normalmente no Castelão sente bastante. Bom, boa noite. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Muita gente fala que deveria ser elástico, enfim, o resultado, mas como você citou, o gramado teve foi um fator importante para atrapalhar o jogo do Flamengo, né? Como pegar esse jogo de hoje e pegar alguma coisa positiva e, sei lá, talvez colocar isso como algo positivo para o decorrer da temporada? Não, hoje temos inúmeras coisas positivas durante o jogo. A estreia como titular do João, não sentiu o jogo, tivemos minutos para jogadores que não vinham jogando tanto, tivemos uma atuação muito sólida, muito importante. Com esse gramado conseguiram criar essas relações, conseguiram criar entre eles. Faltou um pouco de ataque à profundidade, falei isso com eles, faltou a gente atacar mais o espaço, porque era onde a gente podia criar perigo, e um time tão fechado, momentos com uma linha de 5, outra de 4 dentro da própria área, fechado muito por dentro. Então realmente os espaços que eles deixavam era mais pelas laterais do campo, e aí
tivemos muito boas combinações e principalmente também o controle das transições e a fase defensiva foi muito sólida. Então saiu com muitos aspectos positivos do campo e alguns para corrigir. Mas em geral, assim, ver jogadores atuando nesse nível de controle de bola, de domínio, essas relações entre eles nesse gramado, é porque o nível desses jogadores são muito alto. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Vocês estão no meio de uma sequência de viagens muito difíceis, uma logística muito difícil, vira São Luís, depois ia Belo Horizonte, em seguida ia Santiago do Esteiro, e no meio desse processo, jogos também difíceis, Botafogo, Cruzeiro, Central Córdoba, e vocês já nesse primeiro jogo, por mais que tenha uma logística complicada de vir a São Luís, chegar de madrugada, vocês receberam um apoio gigantesco do torcedor aqui do Maranhão, um incentivo desde o aeroporto, ao hotel, a chegada do estádio, e eu queria que você falasse da importância desse apoio do torcedor em meio de uma sequência tão difícil de viagens e de jogos. Foi uma festa linda do torcedor aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. Bom foi isso. Sinceramente, tentei pensar se eu joguei aqui, mas acho que não tinha nunca vindo para cá. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde. Depois, a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então, esse foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa feliz, o que me representa como treinador e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor e a nossa equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Boto disse em alguns momentos que espera o Jorginho antes do Super Mundial. E aí, como você conversa bastante com o Boto, tratam bastante sobre elenco, e agora o Jorginho ele já vai traçando o futuro dele no Arsenal, você, Felipe Luiz, chegou a falar com o Jorginho ultimamente? Já começa a traçar uma equipe já com o Jorginho? Eu não sabia dessa notícia. Falo com o Boto todos os dias, nunca me falou nada disso. O Jorginho não é jogador do Flamengo, é do Arsenal e, portanto, não posso falar de jogadores que não pertencem ao Flamengo, né? Mas grande jogador, um grande respeito por ele e é bom que o Flamengo esteja olhando esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento eu não sei nada. Felipe, boa noite. Thiago Lima aqui do GE. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Joshua, o Felipe, que foi seu jogador, né, no Sub-17. O que te chamou a atenção nele, até para furar a fila do Sub-20, né, de vários jogadores do Sub-20, mas ele veio já para o profissional. E o que te chamou a atenção no período que você treinou aí? Bom, o Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa, então além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado.
Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouco do Michael, que é um jogador extremamente voluntarioso, esforçado, mas que não tem conseguido fazer os gols, que a gente sabe que é importante para a afirmação do atacante. Você poderia falar para a gente nesse sentido? O Misha, realmente, assim, ele na frente do gol, no que é no terço final, no último momento ali, ele tá pecando um pouco, né? Aí entra um pouco o que eu falei do brilho, né? Que os jogadores de frente, eles passam por essas fases mais goleadoras, menos goleadoras, e eles te dão essa sensação de perigo sempre que chegam ali. Então o Michael está fazendo tudo certo, assim, para a equipe, pressiona, ataca espaço, tem um contra um, se associa bem com os companheiros, faz todos os movimentos, mas o último momento ele está pecando um pouco, né? Então, assim, mas ele é o cara que mais fica no treino depois que acaba o treino para fazer complemento, para fazer finalização, para fazer esse ajuste que falta e assim, recuperar um pouco de novo esse brilho, né? Que eu falei, porque é um jogador muito importante para mim, para a equipe. É um jogador muito importante, foi titular ano passado comigo na final da Copa do Brasil, foi titular toda a parte final, foi titular da Supercopa, foi titular praticamente todo momento até ter essa lesão. E sempre que um jogador volta de lesão, ele ainda volta um pouco se encontrando, né? Então, assim, eu acredito que a atuação dele, por não ter feito bem esse último terço, e a torcida que acabou pegando um pouco no pé dele, acaba afetando um pouco a parte mental, mas já estou aqui para não desistir de nenhum jogador, como eu falei para vocês, eu nunca vou desistir de nenhum deles enquanto eles estiverem aqui, para poder recuperar a melhor versão dele e o brilho que ele tem. Felipe, uma segunda pergunta, já que estamos falando de base também, sobre 2 jogadores do Sub-20 que não tem sido relacionados por você ultimamente. Um é o Wallace, que vinha entrando com você no Carioca, vinha entrando bem, inclusive. Tem muito torcedor que pergunta, poxa, por que o Wallace, inclusive, não poderia ter vindo para esse jogo de hoje? E o outro é o Guilherme, que vinha sendo utilizado muito por você, principalmente ano passado, né, na sua reta final, e que também não voltou esse ano. Bem, o Wallace é um jogador também que eu tenho muito carinho, o Guilherme também, adoro esses meninos, adoro todos eles que trabalharam comigo lá, eu tenho uma relação muito especial com eles. O Wallace, quando eu faço a lista da relação para o jogo, eu penso no jogador que vai jogar, na possível troca. Então eu tenho, hoje com a volta do Pedro, com o Juninho, com o Bruno, com o Plata, eu estou coberto nessa posição, né? Eu não, nesse momento eu vejo eles na frente do Wallace, né? Então o Wallace agora precisa continuar fazendo o que ele estava fazendo, que é fazer gols, se destacar no Sub-20 e chamar na minha porta fazendo dentro do campo. E aí eu sei que eu posso contar com ele, porque é um jogador que tem as características de 9 que eu gosto, né? Então, e aliás tem a relação comigo que é muito boa. O Guilherme também passa por um processo parecido com o do Wallace. Tem outros jogadores, tem o Arrasca, tem o Plata, tem outros jogadores que estão aí. E hoje eu optei pelo Joshua, que vem treinando comigo, vem treinando muito bem, completou viagens, viajou comigo para Libertadores, fez vários treinos, encaixou muito bem no grupo e vem se destacando nos treinos. Isso que é o que eu mais vejo, o jogador que fala dentro do campo, e o Joshua está falando dentro do campo, me deu a segurança de poder colocá-lo hoje no campo e ele acabou rendendo, né, mesmo que foram só 10 minutos. Então é um processo de concorrência muito grande que eles têm, aliás, pelo craque, estrela e ídolo que é o Arrascaeta, que está na frente deles hoje, mas que eles possam se espelhar e poder sempre ser uma opção para mim quando eu precisar. Felipe, boa noite. Rádio Tabajara de João Pessoa. Eu queria te perguntar sobre o adversário, né? Imagino que naturalmente você já está acostumado a enfrentar times com linhas baixas, né? Enfim, que vem por uma bola. O Flamengo teve bastante volume e várias oportunidades. Mas queria uma avaliação tua sobre esse adversário, um time de Série C, um investimento evidentemente muito menor do que é o do Flamengo. A avaliação do adversário e como se portou a tua equipe também diante dessa situação de jogo. Primeiro tempo talvez um pouco o ritmo mais baixo, no segundo vocês conseguiram encontrar o gol. Bom, a análise que eu fiz do Botafogo da Paraíba foi uma análise onde eu imaginei um jogo difícil pelo gramado, pela situação do gramado, de campo, mas assim, reconhecendo claramente a nossa superioridade técnica, né, dos jogadores, assim. Por mais que tenha um time bem qualificado, um time que você vê que estão com as ideias muito claras, bem treinado, principalmente na fase defensiva,
me demonstrava que iríamos ter dificuldade de entrar por dentro nessa equipe. Mas, claro que o campo e a circulação de bola sempre fica um pouco mais lenta nesse aspecto, mas não posso deixar de reconhecer que antes, na análise que eu fiz, eu senti que sim, éramos bem superiores ao time deles. Não sei, sinceramente, o nível da Série C, mas eu acredito que uma equipe tão bem trabalhada na fase defensiva possa sim brigar pelo acesso, porque esse ano jogamos contra algumas equipes do Carioca e muitas delas, ou Volta Redonda, por exemplo, que joga a Série B, essa equipe aqui tem um nível técnico e tático assim parecido ou superior até a essas equipes. Então, essa é a minha análise sobre o Botafogo. Agora conseguimos o resultado que queríamos e temos a volta e na frente, diante do nosso torcedor, para poder vencer. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Valeu. É isso, galera. Acabou aí. Ele respondeu as perguntas básicas, já falou bastante do campo, não só ele, né? Ele respondeu as perguntas, né? E parece que realmente o campo não estava legal, mas isso não pode ser desculpa, né? Porque o campo não está legal para os dois, né? Mas o Flamengo sofre mais porque tem mais qualidade. Porra. Se o outro time que tem menos qualidade que o Flamengo, óbvio, vai sofrer muito mais aí, porque já não tem qualidade, com um gramado merda, né? Bom, de qualquer maneira. Mas eu gosto das entrevistas do Filipe Luiz, que ele é muito honesto, né? Ele está sendo um pouquinho teimoso, às vezes, na minha opinião, galera. Eu vou substituir um pouquinho mais rápido. Não quer dizer que eu esteja certo, é só a minha opinião. E eu não sou repórter, né? Só sou um youtuber aqui. Na verdade, eu sou rubro-negro, né? Eu sou, como eu já falei várias vezes aqui, né? Eu sou torcedor. E aquilo que eu vejo, que eu sei muitas vezes pode estar errado, mas é o que eu vejo. Então, eu opino. Isso aqui é meu canal, eu dou a minha opinião, né? Acho que realmente ele é um pouquinho teimoso, às vezes, para ser um pouquinho mais rápido. Mas só isso. Filipe Luiz é perfeito, quero ter ele de técnico anos a fio, porque não tem técnico aí fora, principalmente com DNA rubro-negro. Ele tem esse DNA. Isso é uma coisa muito importante, né? Então é isso. E falou, né, do... Caramba, esqueci o nome do moleque. Porque ele não chamou, né? E teve uma briga, né? Lá, mas não foi por causa disso, então. É porque ele já estava coberto com atacantes, não precisava chamar da base, né? Então, ótimo, essa pergunta aí foi jóia, porque eu não sabia, achava que era isso, por causa da briga que ele teve com outro garoto lá da base. Mas é isso, galera. Passou muito do que eu queria passar, então me perdoem se eu demorar tanto, mas é que o Filipe Luiz e a Flá TV tiveram um problema lá, como eles falaram, deve ter sido áudio, problema de áudio, que eu vi o rapaz sentar, né? E voltar, vai ir, voltar, vir, voltar, como eu estava falando com vocês, algum problema sério lá. Tudo bem, já passou, a gente já escutou, né? Jogo que não é super importante, mas é importante, porque ia ser um empate com um time pequeno. Então, passou a ser importante quando não estava fazendo gol. Agora já passou, tranquilo, vamos embora. O negócio é Cruzeiro, é destruir o Cruzeiro. Se o Campeonato Brasileiro é prioridade, então tem que arrebentar, certo? Mas é isso, meus irmãos. Por favor, se vocês puderem, né, é só dar uns cliquinhos, né? Ó, clic. Nação, vamos escrever aqui. Esse é o canal Fla Urubu, como está escrito aqui em cima, né? Aqui embaixo, inscrevam-se e dão um like no vídeo. E se vocês quiserem comentar, comentem. Agora, eu tive os comentários nos vídeos, principalmente no vídeo que o Renato Maurício Prado teve, não foi nenhuma discussão, um debate, né, com o Arnaldo Ribeiro. E eu não gosto do Arnaldo Ribeiro. Para mim, ele não é um repórter, ele é um clubista. Clubista quem pode ser somos nós, torcedores, né? Ele é um repórter, não pode ser clubista. Então ele falou muita merda. Mas chegou algumas pessoas aqui para discutirem comigo. Mas não sei o quê, porque essa é a opinião dele. Então, deixa eu dizer para todos vocês. Realmente, eles têm a opinião deles,
E eu fui contrário à opinião deles. Eu também tenho a minha. Então, pronto. Se você quer ouvir a minha opinião, venha no meu canal. Vai ser muito bem recebido. Entendeu? Se não, você não precisa estar aqui. Não é verdade? E, na verdade, esse canal aqui é só para rubro-negro. Obviamente, não quer dizer que eu não vou discutir com rubro-negro, que nós não vamos ter opiniões diferentes, mas em família a gente se resolve, né? Outros aqui, eu não tenho paciência com outros times aqui. Podem vir, pode assistir, quanto mais melhor para mim, né? Mas eu não vou ter a mesma delicadeza que eu tenho com a minha família rubro-negra, se for torcedor. Então venha, deixa os comentários de vocês aqui. Agora, se eu for ríspido também, o problema é de vocês. Goodbye. Galera, muito obrigado de novo por estar no canal aqui. E a gente vai conversando, né, antes do jogo agora, contra o Cruzeiro. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Uma boa noite, uma boa sexta-feira para vocês aí de trabalho. E sabadão a gente se vê de novo, tá? Um beijo, nação rubro-negra, pelo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço especial aí, a galera do Rio de Janeiro, minha terra. Na verdade, eu sou nascido em Curitiba, mas eu fui criado no Rio. Até os 20 anos, depois eu vim para cá, né? Eu vim para os Estados Unidos muito novo. Mas eu tenho visto aqui, né? E tem muito rubro-negro do Rio entrando. Então, muito obrigado, né, aos cariocas que dão dando moral aqui para o canal. E muito obrigado aos portugueses. Tem muita gente em Portugal, eu não sei se são rubro-negros em Portugal ou se são portugueses assistindo o canal. Muito obrigado a Portugal, então, aos portugueses, a quem está lá em Portugal também. Um beijo para vocês. Rubro-negras ou rubro-negras, né? Rubro-negros ou rubro-negras. Uma boa noite para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.